da Segunda Guerra do Brasil, primeiro reinado, não é? Então, nós estamos vendo esses pontos aí que diz respeito ao Brasil, segundo reinado. Sim. E aí, há alguns pontos, né, que são pontos importantes para a gente ir retomando da aula passada para essa aula, ok? Poderia alguém de vocês fazer essa retomada para a gente aqui? Aquele último que a gente colocou na aula passada? O que nós temos anotado aí, gente? Eu posso ler aqui, porque eu fiz uma anotação. Posso ler? Por favor. Eu anotei tópicos. Primeiramente, eu pus o título Brasil, primeiro reinado. Logo após, eu coloquei Brasil, primeiro reinado foi no dia 7, no dia 7 do mês 9 de 1822. Aí eu escrevi embaixo características de Estado e nação, que a gente tinha anotado aquele dia, né? O Estado tem, eu escrevi os tópicos, corpo jurídico, leis, no caso, né? Tem o território, tem a sociedade, tem a soberania, que é o governo, 3 poderes, tem o executivo, quer dizer que os 3 poderes, né? O executivo, legislativo e judiciário. Isso caracteriza um Estado. E agora a gente vai para a nação. Nação é a união humana ou de um povo. Segundo tópico, sentimento de pertencimento. Terceiro tópico, cultura. E o quarto tópico e último, a língua, idioma, no caso, né, traços históricos. Aí eu coloquei mais embaixo a independência do Brasil, que foi o acordo com Portugal, que eles pagaram o dinheiro lá que o senhor tinha falado no dia, só que eu não tô lembrado agora quanto que foi, e eu, se eu não me engano, não anotei, mas aqui fala, o segundo tópico que os homens de negócio apoiavam a independência, que eu escrevi um dos tópicos, e o segundo tópico, o Brasil rompeu com Portugal, mas mantendo a mesma estrutura, que eles romperam com Portugal, o Brasil teve sua independência, mas as leis, as coisas assim, ficaram bem parecidas com Portugal. Inclusive até a nossa língua parece um pouco, né, professor? Dá para entender bastante. E o penúltimo tópico que eu escrevi foi em 1823, que foi o voto censitário, e com a comprovação de alqueires de terra, que, tipo assim, só quem tinha alqueires de terra aqui no Brasil podia votar. Aqui, ó, eu escrevi aqui embaixo, só votava quem tinha terra no Brasil, e meu último tópico foi em 1824, a primeira Constituição do Brasil outorgada, se não me engano. E aí depois tem o imposto pelo imperador. Imposta pelo imperador. Foi isso que eu anotei. Então, já vamos então. Perfeito, foi ótimo essa recapitulação que você fez aí, Luiz Paulo. Foi bem pontuado, né? Colocou os elementos todos. Agora vamos prosseguir, que essa primeira Constituição, ela foi outorgada. Isso significa que ela foi imposta pelo imperador. Toda e qualquer lei do país, ela precisa passar pelo legislativo, ou seja, ela deveria ser criada pelo legislativo, ou ela é criada pelo executivo, que no caso é presidente, ou imperador, ou rei, né? E autorizada pela Assembleia Nacional, pelo Congresso Nacional, pelos deputados. No caso, Dom Pedro I, ele abriu então a Assembleia Constituinte para o pessoal fazer, de fato, a Constituição do Brasil. No entanto, os poderes que estavam sendo organizados ali no Brasil, né, no novo Estado que estava surgindo, então fazia com que os liberais, as pessoas, os populares participassem um pouco, segundo Dom Pedro I, um pouco demais no governo. Então precisava que Dom Pedro I criasse algum tipo de lei, algum tipo de norma que colocasse o poder dele, não colocasse o poder dele em questão, não colocasse o poder dele fragilizado. Então, o que ele fez? Ele dispensou a Assembleia Constituinte, certo? Dispensou a Assembleia e ele mesmo apresentou uma proposta de lei que ele mesmo criou. E entre os elementos dessa proposta apareceu um quarto poder, porque aqui já era uma república constitucional, uma monarquia constitucional, né, Gustavo? Então já tinha o poder do imperador, mas tinha a participação das pessoas, né, os representantes do povo, e que fique claro
que povo que é representado? O povo rico, né? O povo que é produtor, comerciante, e no caso, Professor, os que dizendo tinham... aqui, mas os que tinham alqueires, só para, tipo assim, ir mais direto, os que tinham alqueires de terra. A questão técnica é essa, né? Justamente. E, enfim, mas representado, então, por essas pessoas que eram os homens de negócio, vamos assim dizer. E aí o que acontece? Acontece que o imperador, ele apresentou a Constituição de 1824 e acrescentou um quarto poder, que é o chamado poder moderador. Então, de modo que ele, constitucionalmente, ele era o maior poder do Brasil, que ele poderia, então, passar por cima dos demais outros 3 poderes, se assim fosse necessário, conforme a ideia dele ali. Ok? Então, o que acontece? Para esse início, então, criar lei própria é uma Constituição do Estado, não é? E um outro elemento que é interessante para essa época aqui foi a criação dos símbolos nacionais, entendeu? Uma bandeira nacional, um hino nacional, um brasão de armas nacional, ok? Então, nessa criação de símbolos, eu gostaria de mostrar para vocês aqui alguns símbolos que eram antigamente utilizados aqui no Brasil, né? Símbolos, e tem símbolos para cada fase da nossa história, nós temos símbolos nacionais e bandeiras nacionais. Vamos ver se vocês se lembram, né? Deixa eu só pegar aqui no Wikipedia, que é mais diretão. Acho que eu lembro do Brasil Império, Uhum. que é bem parecido com o atual, por exemplo, né? professor, a cor da bandeira imperialista, ela, por exemplo, mudou de significado por causa de uma convenção histórica que fizeram, né? Porque passaram para a República. Porque o verdadeiro significado era, por exemplo, uma cor, por exemplo, verde e amarelo, eu estou me referindo. E aí, o verde e amarelo não queria dizer matas e riquezas. Ele queria dizer, era uma das cores do brasão da família Orleans e Bragança, né? A família de Dom Pedro I e da dona Leopoldina, que foi a esposa dele e imperatriz do Brasil. E aí, no centro, em vez de ter esse círculo, né, com os símbolos, né, dos estados, lá do Cruzeiro, que estava no dia da independência, aí, em vez disso, era o símbolo das riquezas do Brasil, que no caso era o fumo e o café, tinha a coroa imperial e no centro tinha o brasão da família. E era isso que significava a cor da bandeira. Depois passou para a República, inclusive aí eles mudaram o significado e tiraram o símbolo do império do centro dela e trocaram pelo ordem e progresso com o círculo. Aí depois eu vi isso, professor, primeiro eu vi que foi o Dom Bertrand contando, depois eu vi um historiador falando sobre isso, e eu também vi num documentário sobre os símbolos nacionais. É bem essa aí mesmo. Isso mesmo. Acho que aqui está congregado todos eles. Deixa eu ver se a gente consegue ver tudo aqui. Então, você vê, essa aqui já é do Brasil Império, tá vendo? Do Brasil Império, então, é a soma desses elementos todos que são utilizados aqui, que, veja, a coroa imperial, né, do principado que o Brasil a cruz da Ordem de Cristo, né, e o verde e amarelo, que é essa história que o Gustavo acabou de contar para a gente aí. Então, na verdade, eu me perdi aqui no site que eu tinha já pego, né, que mostra a diferença entre todas elas. Aqui. Essa aqui tá para a gente ver um pouquinho, né? Se você ver essa bandeira aqui que está do lado da farda de vocês e do lado direito da farda de vocês, a que você tem é a bandeira de Goiás. Mas veja, sim, essa aqui já foi uma vez a bandeira provisória no período da República, ok? Cadê meu? Sim. Então, essa aqui, que parece a bandeira de Goiás, foi, então, a bandeira provisória. Aqui é o brasão de armas da República, propriamente dita. Então, foi essa transição que foi feita, esses elementos que o Gustavo acabou de contar para a gente aí. Então, a gente viu dessa forma aqui. Mas vocês vão me perdoando, porque os símbolos que, de fato, eu queria mostrar aqui, parece que eu perdi o site. Depois, eu acho que no último horário, vamos dizer assim, no último horário, quem sabe, eu preparo aqui um pouco melhor, né? E no último horário a gente
A gente olha direitinho essa questão, certo? Então, olha só, tem uma Assembleia Constituinte de 1823, certo? Aí ocorreram algumas disputas de poderes entre correntes políticas opostas que viviam aqui no Brasil, né? Todas elas participando do governo. Nós tínhamos, de um lado, o Partido Português, eles queriam centralização do poder no governo, na figura do imperador, ou seja, eles bem monarquistas mesmo, e queria que fosse na mão do imperador, uma vez que o imperador é o português que ainda se mantinha aqui. Mas nós tínhamos também um partido que era o Partido Brasileiro, né? Esse já queria, então, a autoridade de Dom Pedro fosse de alguma forma limitada pelas leis da Constituição, como eles sempre souberam que tinha essas diferenças e esses limites que a Constituição podia dar para o imperador e para fortalecer ali os elementos do próprio local ou dos homens de negócio ali, certo? Então, o que aconteceu aí? Diante do risco que Dom Pedro percebeu que teria, né? E aí ele tinha algumas ideias aí absolutistas, centralizadoras. O que ele fez? Fechou a Assembleia Constituinte. Mas é claro que as tropas imperiais o ajudaram nesse empenho, né? Os políticos resistiram, alguns foram presos, alguns foram expulsos do país, né? Mas aí, o que nós temos? A vitória do Partido Português, certo? E aí, algumas questões, como, por exemplo, o direito de ex-escravizados ou libertos à cidadania foi uma questão que dividiram os deputados na Assembleia Constituinte em 1823. A maioria dos deputados, eles não considerava que os escravizados, os ex-escravizados e os libertos tivessem direitos aí de participação na vida pública, na vida política, entendeu? Então, esse foi um ponto grave. Agora, eu queria que vocês vissem o que está acontecendo aqui, gente. Nós vimos lá o conceito de Estado. No conceito de Estado, o Brasil já é um Estado, né? Já tem ali lei própria, já tem governo próprio, mas não temos uma nação. Olha aí, pessoas que viviam no Brasil, nós temos escravizados libertos, né? Nós temos portugueses e que não combinam. E um dos princípios de nação que o Luiz Paulo leu para a gente aqui não era união entre os povos, união entre as pessoas, união humana. Aqui nós não temos isso. Nós não tínhamos isso lá e eu ouso a falar, nós não temos nem agora essa união tão bem definida, tão perfeita, tão interessante como deveria ser. Luiz Paulo, pode ficar à vontade. Beleza, professor, a minha dúvida ela é o seguinte, nessa questão aí, o Brasil era considerado um estado certo, só que ele não era considerado um país, ou ele foi considerado um país tempos depois, ou a nação é considerado um país, ou país e nação é diferente? Não, país e estado é uma coisa só, certo? Ah, tá, porque eu tava perdido, porque, tipo, para mim, até há pouco tempo atrás, que o senhor falou que que país e estado é a mesma coisa, eu pensava que o estado era, tipo assim, não era, tipo, fazia meio que parte, vamos supor que o corpo era o país, e o braço seria um estado, e as artes seriam estados. Eu vou dar uma olhada se tem uma definição mais evidente, mais de fato, que tem que a gente levar em consideração. Tá? Eu vou olhar para a gente ver lá. Mas, professor, tem uma coisa que eu vi na geografia que a gente falou sobre estado. Por exemplo, estado de Goiás e estado Brasil. Estado como se fosse uma nação, o país mesmo. E aí, professor, lá falava que uma das principais diferenças até é o jeito de escrever. Porque o estado normal, por exemplo, o estado de Goiás, ele é geralmente escrito com letra minúscula. Aí o outro é escrito com letra maiúscula para representar que é do Brasil e tem como se fosse o nome próprio, estado com letra maiúscula. Isso aí é uma das maneiras de diferenciar, falava lá. E outra coisa é que, na verdade, Goiás não poderia ser chamado de estado, porque se Goiás for chamado de estado, o município de Porá também teria que ser estado. Por quê? Porque o que é um estado? Tem governo próprio? Tem lei própria? Certo? Então, isso é estado. Tem o povo próprio, etc. Nós temos o prefeito,
nós temos os vereadores e a lei daqui, e nós temos o povo daqui, é o Estado, certo? Mas o nome correto, que muitos lugares usam, correto no sentido de não confundir, tá? Usa província para Estado. Os estados nossos é província. E só usa a palavra Estado, com letra maiúscula, como o Gustavo falou, lá para pensar na nação mesmo, na União Federal que se tem. Beleza? Então, nós vamos ter que parar agora, porque o tempo já foi, e no último horário a gente tenta recuperar um pouco essa questão. Então, o que acontece? 1823, teve a tentativa de uma Constituição aqui no Brasil, mas as pessoas que participavam do processo, os deputados, estavam divididos, enquanto uns queriam defender poderes ao imperador, outros queriam fazer com que o poder fosse distribuído entre os representantes do povo. O imperador fechou a Constituição, fechou a Constituinte, né, dispensou os deputados, e aí a gente inclui mais uma situação. Os portugueses não entendiam que os escravizados ou os libertos, né, os negros libertos aqui escravizados, não admitiam que eles fossem parte da sociedade. Eles não podiam participar da sociedade. Então, no último horário, a gente vai ver um pouquinho desses símbolos nacionais que eu disse para vocês e a questão que se refere à Constituinte, que foi oficial aqui, de fato, se estabeleceu no Brasil, que foi a Constituição de 1824. Tudo bem? Sim, então, professor. Então, até o último horário. Até, professor. Vai ter chamada para esse horário? Vou mandar aqui, que tem que ter, sim. Eu vou fechar. É 1h40, não, professor? É 1h40, né? Sim. Não, temos um prazinho. Desculpa, eu pensei que eu estou aqui confuso. Mas vamos continuar, então, esse ponto. Obrigado, Maria Eduarda, por ter falado aí. Então, vamos lá, gente. Essa Constituição de 1824, que foi aquela que foi outorgada pelo imperador. Lembra da diferença? Outorgada, Sim. ele impôs. Promulgada seria se fossem os deputados que tivessem feito e aprovado, aí o imperador promulgaria. Mas, no caso, essa não foi promulgada, foi outorgada, ou seja, foi imposta por ele, pelo imperador, certo? Então, essa Constituição estabelecia aí 4 poderes aqui no Brasil. Os 3 poderes nós já conhecemos, legislativo, judiciário e executivo. E ele incluiu mais um 4º poder, que é o poder moderador. Poder exclusivo do imperador, que estava acima dos demais. O imperador, com esse poder, tinha autoridade para indicar os senadores, nomear e demitir os ministros e presidentes de províncias, cargo que equivale ao de governador de estado hoje em dia. Está vendo aqui até a palavra, Gustavo e Luiz Paulo? Então, ou seja, nós tínhamos os presidentes de províncias, que hoje é o nome governador. Então, antigamente chamava-se províncias. A província de Goiás, a província de Minas Gerais, a província de São Paulo, entendeu? E aí nós temos agora... Eu tinha ficado perdido quando o senhor leu aí os presidentes de província. Eu pensei, oxi, como assim não era governador? Eu tinha me perdido tudo, ainda bem que o senhor explicou. Então, alterou, né? Alterou essa configuração aí e o entendimento, né? Mas, na verdade, a estrutura não alterou só o nome mesmo, né? Que é os governadores aí. E o poder moderador, ele poderia dissolver a Câmara de Deputados, convocar eleições, e, se ele quiser, ele pode perdoar a pena, né? Perdoar a pena dos presos, anistiar presos. Os outros poderes mantiveram-se como, na verdade, sempre foi. Né? Por exemplo, aqui, olha, o judiciário vai julgar e aplicar as leis do país. Né? O executivo tem a função de administrar as compras, as vendas, as questões relacionadas ao país, a administração mesmo do país. Né? Agora, veja bem, prestem atenção, a relação que existia entre o Estado, o governo, e a igreja. Ok, Maria Eduarda? Veja só. O executivo, que era o governador do Brasil, assim dizendo, ele nomeava quem ia ser bispo, né? Por exemplo, da igreja. Ele nomeava quem ia ser os juízes, ele nomeava quem seriam os comandantes militares e os embaixadores. Sabe o que é embaixador, né? Aquelas pessoas em nome do Brasil que vai morar em outro país
para fazer relações do Brasil com outro país. É bem parecido, professor, se a gente for parar para comparar com o governo da Inglaterra, né, que hoje é uma monarquia constitucional também. Sim, sim. E aí Sim, eu tô pensando bastante na Inglaterra. Oi? Eu tava lembrando bastante a Inglaterra isso para mim. O tempo todo, né? O tempo todo. Essa monarquia constitucional nasceu lá. E aí todas as outras do mundo que tentaram implantar foi cópia de lá. Tentativa de lá. Inclusive, para voltar aqui, a entrevista do Dom Bertrand que o Gustavo assistiu, ele falou, mas como é que seria aqui? O Gentil perguntou para ele, como é que seria aqui numa monarquia constitucional? Aí ele explica toda essa participação mesmo do povo no governo e essa coisa, porque também não teria outro sentido, né, gente? As pessoas hoje em dia, como aquela questão, tem perigo do Brasil se tornar socialista? Gente, não tem o mínimo perigo. Pode ser um presidente do Partido Socialismo e Liberdade, presidente, que o Brasil não se torna socialista e nem comunista. Não tem jeito de ser. Por conta dessa questão, mesmo se tornar monarquia, a única monarquia que pode se tornar aqui é a constitucional liberal, sabe? No sentido assim de os homens de negócio comandando, os negócios do país não podem parar, a economia não vai parar, sabe? Não tem como. E se por acaso acontecer alguém que tentar isso, Gustavo, é coisa de dias. O mundo todo invade o Brasil, sabe? Vai fazer guerra contra o Brasil e derruba o governo do Brasil tranquilamente, não se tem dúvida quanto a isso. Dado o quê? Dado ao avanço do Estado democrático de direito dentro das perspectivas capitalistas que nós estamos. E foi isso que o Dom Pedro enfrentou. Foi esses homens de negócio que colocaram ele no poder. Esses homens de negócio colocaram no poder e esses homens de negócio também, se fosse preciso, tiraria ele do poder. Mas ele foi muito esperto. O Dom Pedro I ele foi muito esperto aqui em estabelecer a Constituição, garantir aqui a atuação do povo na questão das leis, na questão do judiciário, na questão da administração, mas ele garantiu o poder sobre ele, o poder dele, né? E aí, depois, mais tarde, a gente continua falando sobre essa questão do poder dele e mais sobre a relação... Só um minuto, tá, gente? E mais sobre a relação aqui dele com a igreja, né? No regime do chamado padroado, certo? E também foi um dos motivos da monarquia acabar, né, professor? Foi quando Dom Pedro II, né, se tornou maçom, e depois aí, como a Igreja Católica abomina a maçonaria, já foi um dos motivos, assim, para a Igreja Católica já deixar ele de lado. E parte do povo automaticamente desaprovar a monarquia, porque a religião oficial do Brasil era católica, e todo mundo que seguia a Igreja Católica automaticamente, assim, eu não generalizo, mas a maioria, pelo menos, amava o imperador. Depois que descobriu do feito dele, né? Aí também já uma grande parte já desaprovou aquilo. E também foi um dos motivos da monarquia do Brasil cair. Ele perdeu o Professor Caio, Sim. Eu estava vendo o senhor falar aí sobre esse negócio de se algum homem tentar, alguma mulher, se algum ser humano tentar implantar um governo de monarquista aqui no Brasil, monarquia absolutista, e o senhor tinha falado que os países iam vir e tal, e tinha muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas falando, e eu era leigo nesse assunto, e eu ficava só olhando mesmo, nem conseguia argumentar, porque eu ficava vendo as pessoas falando, o fulano de tal lá, se ele for eleito, vai virar o não sei o que, vai não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá, vai liberalista, e não sei o que. E aí, agora que eu entendo do assunto, agora eu tô mais tranquilo. Professor, uma dúvida que me veio agora. O que os outros países ganhariam de vir aqui para o Brasil se isso ocorresse? O que eles ganhariam? Porque eles não iam fazer isso em troca de nada. Eles não iam gastar armamento militar, eles não iam perder coisas em troca de nada. A palavra, eu acho, chave é relações internacionais de negócio, para manter o capitalismo. Tem empresas desses países estão aqui já, entendeu? Já estão aqui, eles estão fazendo negócios conosco, nós estamos vendendo para eles. Então, ou seja, o negócio não pode parar, o capitalismo não pode parar na medida que está. Então, o interesse deles é manter o Brasil como um país tão grande como produtor de matéria-prima e de mão de obra, já especializado em um monte de setores, é manter o capitalismo funcionando. Entendeu? Mas nós vamos ter que parar aqui agora, que já passou o tempo, tá? Aí no último horário a gente retoma alguma coisa e continua.
Tudo Então, bem? tchau, professor. Então, até mais tarde. Onde o senhor vai colocar a chamada, professor? No grupo do WhatsApp, do 8º ano. Ah, sim. Obrigada. Tchau, Tchau, professor. professor. Deus. Até a próxima. Que filtro é esse, hein, Maria Eduarda? Tá chique. Vai ter palavra-chave, professor?